Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para abençoar a vida de vocês. Eu fiz uma série de vídeos falando da vida espiritual no último vídeo eu disse que a gente ia começar agora uma série de vídeos falando sobre dons, mas eu comecei a preparar-me para fazer essa série de vídeos sobre dons e Deus me levou para outros textos, para outro tipo de ministração, e eu tive dois sonhos de revelação em seguida, me mostrando textos a qual eu estava ministrando, e quando eu saí daquela revelação, a única coisa que eu sabia ali era que os textos falavam sobre impureza, mas na revelação eu sabia tudo, eu estava ministrando tudo aquilo, mas depois da revelação eu só conseguia lembrar da impureza, das questões impuras, das questões da impureza. Então eu compreendi que esse é o assunto que Deus quer que eu traga para essa ministração. Então vou começar aqui, não sei quantos vídeos vai dar, mas Deus é que sabe, né? Ele vai estar me direcionando em tudo, porque Ele me mandou pregar a sua palavra e seu juízo, e Ele mandou pregar a todos que o mal será punido aonde ele reside, né? Que é na pessoa que está cometendo mal, que está no pecado, e Deus me fez a boca dele, né? E para pregar a palavra dele, o juiz dele. Então o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Então Deus quer que eu traga essa revelação para vocês. Eu vou continuar, vou ministrar isso até aonde Deus planejou, para que os ouvintes possam receber de Deus aquilo que Deus quer para a vida de vocês, e que vocês tenham esse coração sensível, essa vida acessível à palavra de Deus, que Deus possa abençoar vocês grandemente com entendimento, discernimento, que venha abençoar a vida de vocês. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, a palavra de Deus diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito nele. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo aqui muito claramente que tudo nos é lícito, né? Mas nem todas as coisas nos convêm. Mas eu não me deixarei dominar por essas coisas, né? Então, mesmo as coisas sendo lícitas, nós não deixaremos dominar por todas essas coisas, porque o caminho que leva a pessoa a se contaminar
na maioria das vezes são um caminho lícito, que ele está, não, isso é lícito, e uma coisa vai levando a outra, a influência do mal vem sobre essa pessoa, e essa pessoa acaba se caminhando para a prostituição, para prostituir com o corpo. E quando Paulo está dizendo aqui que sobre o pecado do corpo, que a prostituição é o pecado contra o corpo, e que o nosso corpo não é para fazer o mesmo corpo com a meretriz, porque quem se ajuda com a meretriz, isso é quem prostitui, está fazendo o mesmo corpo com ela. Então, ele está demonstrando claramente que essa ministração aqui trata-se do corpo, essa da prostituição do corpo, que é a prostituição sexual. Então, toda a prostituição sexual, ela é contra o corpo. E nós não podemos esquecer que quando a pessoa chega a prostituir, é porque o desejo do pecado, o desejo da prostituição já estava no coração dele. E Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, que trazendo a nós hoje, né, que no Antigo Testamento dizia, né, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tiver o desejo no coração, já cometeu adultério em seu coração. Então, a questão do pecado contra o corpo vai além do contato físico, porque ela começa nos desejos, no sentimento. Porque ninguém vai lá buscar se prostituir com uma prostituta, com a meretriz, como diz aqui a palavra de Deus, se ele não tem esse sentimento, esse desejo no seu coração. Se ele se prostitui, é porque ele já tem esse desejo, essa vontade no coração. Então, quem se une na prostituição com outra pessoa, seja o homem ou seja a mulher, porque os dois já têm essa natureza pecaminosa nele, esse desejo pecaminoso nele. E aí, essa série de vídeos que eu fiz e postei no YouTube, quem não assistiu vai lá e assiste, que é falando sobre a vida espiritual, a gente trata muito bem essa questão do homem espiritual e o homem natural, porque o homem natural, ele ainda não é novo nascido, ele não passou por esse processo de morrer para o pecado com Cristo e ressuscitar com Cristo para a vida. Ele não passou pelo processo do novo nascimento, ele não é ainda filho de Deus. E quem busca unir o corpo em prostituição com o outro, ele ainda não é um novo nascido, ele ainda é um carnal, porque o desejo da carne está dominando ele está sendo conduzido pelo desejo da carne. Então ele não é uma pessoa espiritual, mas uma pessoa carnal, natural carnal. Então, essas coisas nós temos de ter no nosso conhecimento para compreender o que Paulo está dizendo aqui. A questão muitas vezes mas o pecado é só quando vai lá e comete o ato físico. A impureza no corpo, né, quando está tratando-se de impureza, porque a prostituição é um pecado contra o corpo, e todo pecado contra o corpo, ele traz impureza para o corpo, e aí a pessoa vai pensar que a pessoa só se tornou impura a partir do momento que teve o contato físico, a relação física. Não, a partir do momento que há o desejo, a pessoa já está impura, porque o desejo impuro já está no coração dele. Então nós temos de ter o cuidado, porque o nosso corpo é templo, morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. E aqui a palavra de Deus é muito clara, né? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. E antes um pouquinho aqui diz, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, que habita em vós, porventura proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos. Então veja bem, quando nós rendemos a Deus, entregamos a nossa vida a Ele, que passamos por esse processo do novo nascimento em Cristo Jesus, nós recebemos a natureza de Jesus em nós, a natureza de Deus. Nós não pertencemos mais a nós, mas nós agora pertencemos a Deus, ao Deus amor, que é santo, justo.
Então nós vivemos agora uma vida de santidade, porque nós pertencemos a nós. Então não só a prática que vai nos tornar impuro, não só a prática dos pecados que é contra o corpo, mas também o sentimento que leva a pessoa a pecar contra o corpo. Então esse sentimento, ele já provém de dentro da pessoa, do coração. Então já vem do corpo da pessoa. E isso a pessoa já está em impureza, já está em pecado. E o Espírito de Deus, ele não habita num corpo impuro e imundo, porque ele é santo. A palavra de Deus é bem clara: sede santo, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, e está lá também no Antigo Testamento. Então, sede santo, porque eu sou santo. E nós temos de buscar ter a nossa vida pura, porque quem é santo, ele é puro, ele tem uma vida pura. Ele não tem impureza nele, ele não tem nenhum desejo, sentimento de pecar na vida dele, porque ele já morreu para o pecado, então, e ressuscitou com Cristo. Então ele está em Cristo, é o mesmo Espírito em Cristo, e ele não tem mais nenhum desejo de se prostituir na vida dele. Então ele não tem mais problema de pecar, de cometer nenhum pecado que traga nenhum tipo de pecado, aliás, nem contra o corpo e nem contra as outras pessoas. Mas aqui começamos falando do pecado contra o corpo, que torna a pessoa impura, imunda. Por que nós precisamos de ter esse entendimento? Porque o pecado contra o corpo, ele é mais difícil de ser removido. A pessoa é mais difícil de ser liberta quando ele está com o corpo imundo, impuro, porque o Espírito Santo, ele não habita nessa pessoa, ele não tem um contato profundo com essa pessoa, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então uma pessoa que está nessa situação de um corpo imundo, impuro, cheio de prostituição, de desejo, de sentimento, e aí quando nós falamos dessa impureza do corpo, nós temos de ver também que não é só nós já vimos também o sentimento. Quando nós falamos de sentimento, nós vimos também a pornografia, porque a pornografia faz parte desse sentimento pecaminoso que leva a pessoa à consumação do ato, do fato. Então a pessoa que está aí em deleite na pornografia, com vídeos pornográficos, com imagens pornográficas, aí assistindo vídeos pornográficos, filmes pornográficos, tudo isso está inserido na vida dele, na mente dele, no coração dele, e é isso que ele tem dentro dele, porque é isso que ele vê, isso que ele está inserindo na vida dele. Então entenda uma coisa: como é venenoso a pornografia na vida de um ser humano. Falando em impureza na vida do ser humano, não tem mais nada que coloca a mente da pessoa, o coração da pessoa impuro do que a pornografia. A pornografia é um mal tão grande na vida do ser humano, na vida da sociedade em si. É a pornografia que leva a pessoa à prostituição, ao adultério, à traição, a cometer tantas aí coisas aí top, que não dá nem para falar aqui de público, porque são tantas coisas malignas, impuras, imundas, que se faz, que a pornografia ensina e leva a fazer. E eu falo isso, amados, não porque eu quero dar um testemunho para dizer que eu sou o tal, não. Eu, no passado, antes de eu me converter, antes de eu conhecer a Cristo de fato como eu era, eu conhecia toda essa problemática da pornografia. Então eu sei muito bem o que era isso. Eu passei por muito tempo vendo revistas, filmes, vídeos pornográficos, e eu sei que isso não é coisa que enaltece a ninguém. Isso são coisas que precisam mais de libertação, precisa de cura. E eu, graças a Deus, pela graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, eu fui curado.
Por quê? Porque é muito difícil, porque a pessoa está na impureza e ele pensa que ele não está cometendo um ato. Não, está tudo bem, eu não estou me prostituindo, eu não estou adulterando, eu só olho umas revistinhas de vez em quando, eu só olho uns filmezinhos de vez em quando, eu só olho umas revistinhas aí de mulher pelada, de vez em quando, e não tem nada, porque eu não estou praticando. Mas isso contamina a mente e o coração da pessoa e deixa a pessoa impura, e aí precisa ser lavado na palavra de Deus, porque o que me libertou de fato foi a palavra, porque ao conhecer a palavra é que lava. Nós somos lavados pela água do Espírito, que é a palavra. Então, o Espírito Santo, ele não tem a profundidade na vida da pessoa que está imundo e impuro, mas a palavra de Deus, quando é pregada, ministrada e quando é lida, ela entra no coração e na mente da pessoa, ela entra na vida da pessoa e vai lavando. A palavra vai nos lavando, nos limpando, nos purificando. E eu achava que eu era uma pessoa mais boa do mundo, eu achava que eu era a pessoa mais limpa do mundo, porque eu não dava prejuízo a ninguém, eu era um cara certinho, como você disse, bonitinho, fazia todas as coisas certinhas, mas eu estava imundo, impuro. Então a palavra me lavou, a palavra me purificou, e aí o Espírito Santo veio e fez a obra na minha vida, e eu me arrependi do pecado, eu me arrependi da pornografia, da nudez, da prostituição, eu me arrependi de toda forma de pecado, e eu pedi perdão a Deus, e em Cristo Jesus eu fui perdoado, eu morri com Cristo para o pecado, ressuscitei com Cristo para a vida com Deus, passei pelo processo do novo nascimento, hoje eu sou uma pessoa nova nascida, um filho de Deus, para a glória de Deus, um profeta de Deus, para pregar para você hoje, para que você se liberte dos vícios, da pornografia, da nudez, da prostituição, para que você se liberte de todas as coisas que contaminam o seu corpo, para que você entenda que o pecado contra o corpo, ele leva a pessoa a ficar imunda, impura, e o Espírito Santo não tem acesso ao coração dessa pessoa, e a pessoa precisa da palavra, e aí que nós precisamos compreender o quanto é importante a pregação da palavra, quanto é importante a pregação do Evangelho, porque é na pregação que a pessoa é liberta. Quando nós pregamos, a palavra entra, a palavra bate, a palavra vai limpando, a palavra vai, essa semente que vai germinando no coração da pessoa, ela vai ela vai nascendo ali uma árvore, a árvore do entendimento, do conhecimento, a árvore do arrependimento vai ser nascida, porque a semente vai germinando, e aí a palavra vem, lançou a semente, vem outra palavra e rega, vem outra, Deus dá o crescimento, e então chega o ponto da pessoa, da colheita, que a pessoa se rende totalmente a Jesus Cristo, ela é perdoada, limpa, feito um filho de Deus, porque todo o pecado contra o homem é perdoado, e a impureza contra a carne, o pecado contra o corpo, contra a própria pessoa, é perdoado sim. Então a pessoa é uma pessoa nova, nascida, e a pessoa é transformada quando realmente é lavado pela palavra. Aí o Espírito Santo pode entrar, porque a pessoa já foi lavada no sangue de Cristo, limpo, e a pessoa agora está santificada, para que o Espírito Santo faz a obra redentora de Jesus Cristo completar na vida dessa pessoa. Então temos de ter muito cuidado com o nosso corpo, cuidado com os pecados que contaminam o nosso corpo, e eu quero chamar a atenção dos amados lá para Lucas capítulo 11, verso 24, a partir do verso 24 diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles,
e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Veja bem, amados, para que nós tenhamos compreensão dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, do ensino de Jesus Cristo, nós precisamos buscar conhecer o assunto em um todo. Só lendo uma passagem não nos vai dar o conhecimento necessário que nós precisamos. Claro que as epístolas de Paulo, o ensino de Paulo é evangelho também de Jesus Cristo. Eu sempre tenho ministrado isso, porque está lá em Gálatas capítulo 1, Paulo não recebeu o evangelho da boca dos apóstolos, nem da boca de nenhum homem, recebeu direto de Jesus Cristo. Então o ensino de Paulo também é evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele nos ensina aquilo que Jesus ensinou a ele. Então quando Paulo ele vem nos ensina ali em 1 Coríntios que o pecado, que prostituição é o pecado contra o corpo, então nós olhamos a questão da prostituição em um todo, da questão da prostituição desde o desejo interior, porque já a pessoa quando tem o desejo já pecou. Então nós vemos que tudo isso, que ali a pornografia, a nudez, a sedução, todo esse tipo de coisa leva à prostituição, à fornicação. Tudo isso é pecado contra o corpo. A fornicação também é um pecado contra o corpo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia um todo, nós vemos que o pecado contra o corpo vai muito além da prostituição. E aí quando nós olhamos a prostituição também, e vemos na Bíblia a problemática da prostituição, porque a questão da idolatria, da adoração a deuses, a ídolos, esse tipo de coisa, também é prostituição contra Deus, é adultério contra Deus, e que a pessoa, que quando ele está idolatrando, ele está levando para dentro dele aquilo que ele está idolatrando, então ele está pecando também contra o corpo. E aí a pessoa, quando ele peca contra o corpo, o corpo dele fica imundo e impuro, E aqui, em Lucas capítulo 11, Jesus Cristo está dizendo que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele é expulso de uma pessoa, e ele sai vagando, não acha outra pessoa para ele habitar. Então ele arruma 7 espíritos pior do que ele, são 7 demônios, que espírito é demônio, espírito maligno é demônio, espírito imundo, Então ele vem com esses 7 e habita, se ele conseguir habitar a vida daquela pessoa, o estado daquela pessoa torna pior do que era antes. Então, o que nós aprendemos de imediato aqui? Que o espírito imundo, a pessoa que dá brecha para o diabo, pessoa que dá lugar ao diabo, ele é habitado por espírito imundo e ele se torna também imundo, então impuro. Isso faz parte também da impureza do corpo. Por quê? Porque o corpo, que era para ser habitado ali pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo vem e faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito, e o nosso Espírito tem um relacionamento com a alma, o Espírito que nos foi dado lá no tempo da nossa criação, no tempo que o homem foi criado, Deus deu a partícula dele, o Espírito dele, que é o Espírito de Cristo. Isso eu já ministrei nos vídeos anteriores, vão lá que vocês vão encontrar na série de vídeos falando sobre a vida espiritual. Então nós recebemos esse Espírito de Deus, a qual Deus nos colocou no corpo, que Ele moldou com as mãos dele, e então ele colocou um espírito e uma alma nesse corpo. Então o espírito ele tem um relacionamento com a alma, que são 3 coisas distintas. Nós seres humanos somos completos, porque nós somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23. Então quem compreendeu a vida espiritual, ele tem que compreender essas coisas, Então há esse relacionamento do espírito com a alma, e é nesse corpo que Deus fez para estar em santidade.
Mas quando esse corpo está imundo, a alma também está imunda, porque o sentimento, os desejos, é armazenado na alma da pessoa. É a alma que guarda o nosso sentimento. E o espírito do homem, ele tem um relacionamento com a alma. Então, se a alma está com esse sentimento impuro, o espírito tem esse relacionamento com a alma impura. Então, esse espírito da pessoa que está imunda, impura, jamais vai ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz um com o nosso espírito quando estamos em santidade. Se a pessoa não está em santidade, está em pureza, isso não acontece. Então, só há o espírito do homem, a qual não tem mais capacidade de conduzir o homem, porque está preso no pecado, nos desejos da carne, e o relacionamento que ele tem com a alma é com essa alma impura, imunda, com desejos pecaminosos, pensamento pecaminoso. E quando essa vida é habitada pelo espírito imundo, então esse espírito imundo, isso, amados, que é terrível, esse espírito imundo, ele entra e para se fazer um com o espírito do homem, porque o espírito, eu já preguei isso em outras ministrações, mas nessa ministração, agora talvez não desse esse tempo, mas no outro vídeo a gente vai falar disso. O espírito, ele tem capacidade de fazer um, porque espíritos são seres que não tem problema com espaço físico, não tem problema de barreira física. Então o espírito, ele se faz um com o outro. Então o espírito imundo, maligno, ele vem e faz um com o espírito do homem, e isso para ter um relacionamento com a alma humana. E então ele deixa essa pessoa com a alma imunda, impura, porque é espírito imundo, vindo das trevas. E então ele vem da escuridão, ele não é espírito de luz, ele é espírito de escuridão. Então, quão grande não torna as trevas dentro dessa pessoa que é habitada por um espírito imundo, um espírito maligno. Então, quanto imundo não torna essa pessoa habitada pelo espírito imundo. E essa pessoa, muitas vezes, se a possessão é muito grande, né? A gente vê casos aí de pessoas que ficam loucos, pessoas que ficam perturbadas, que começam a fazer mal a si mesmo, fazer mal para as pessoas e a si mesmo. Nós vemos casos aí no Evangelho daquele homem lá da cidade lá dos Gadarenos, né? Que ia para os sepulcros, arrancava a roupa, ficava nu, porque não conseguia mais ficar vestido, ia viver no sepulcro, no cemitério. Então vê quanta perturbação um espírito maligno traz na vida de uma pessoa, porque torna essa pessoa imunda, impura. Os princípios para qual essa pessoa foi criada, que é para viver na luz, ela não tem mais, porque agora as trevas, que é o espírito das trevas maligno, habita a vida dessa pessoa. Então, quando nós olhamos para a problemática da impureza do corpo, não é só a prostituição, não é só os componentes que levam à prostituição, não é só a pornografia, a nudez, né? As coisas que levam a cometer ali a prostituição, é que faz a pessoa imunda, mas também os espíritos malignos, o espírito imundo, eles tornam a pessoa imunda e torna a pessoa em trevas. E quão grande é as trevas, aonde a própria treva, que é o espírito das trevas, habita a vida dessa pessoa. Então, amados, nós temos de ter muito cuidado para não dar lugar ao diabo, porque o diabo é o príncipe das trevas. Se ele é o príncipe das trevas, é ele que coordena toda essa força macabra, maligna das trevas, a qual querem habitar a vida humana. Eu tenho que encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, mas no próximo vídeo eu vou dar continuidade a falando dessa questão da impureza do corpo, e mais
trazendo uma questão mais voltada agora para a questão espiritual, para a questão das pessoas que estão possessas de espírito maligno, de demônio maligno, trazendo essa ênfase, né, para esse tipo de situação na vida da pessoa humana. Mas desde já eu oro para você, para que você seja liberto e seja curado de toda prostituição, de toda pornografia, porque a pornografia, a pessoa não se liberta dela a não ser pela cura, a pessoa tem que ser curada, e Cristo cura, porque a pornografia, ela entra devagarzinho, mas ela enferma a pessoa se torna enferma pela pornografia. Então, que se você está nessa situação, que o poder de Deus venha sobre a sua vida e te cura, te sara, te liberta. E você que ainda não está nessa situação de prostituição, de pornografia, de pecado que leva à impureza do corpo, então que Deus te abençoe para que você vigie em tudo, seja prudente em tudo e olhe que nem tudo convém. Então você que faz suas escolhas, não faça a escolha errada na sua vida. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.